Boa noite. Boa noite, boa noite. Mais uma live. Hoje a nossa live está acontecendo 20 horas. Essa nossa live normalmente ocorre ao meio-dia e hoje a gente está fazendo às 20 horas. Se você é perito e quer saber um pouquinho mais sobre estratégias de quesitos, ou se você vai começar na perícia e quer entender um pouquinho de quesitos, fica até o final dessa live, 30, 40 minutos no máximo. Se você não pode, essa live vai ficar gravada. Muitas pessoas acabam assistindo outro horário, mas vai ficar aqui gravada aqui no Instagram. Então, vamos começar. Hoje, eu quero falar uma parte muito importante, porque para quem me acompanha aqui no Instagram, esse Instagram, a proposta não é de falar de perícia judicial, perícia extrajudicial, é de falar sobre o negócio chamado perícia. Essa que é a ideia. Eu te ensinar como ser um empresário da perícia. Então, essa que é a proposta. Então, se você analisar as últimas lives que estão gravadas, se você está aqui a primeira vez, essa é a 13ª live. Tem muita live sobre negócios de perícia. A proposta a perícia judicial é um nicho de mercado. A extrajudicial é um nicho de mercado. Assistente técnico é um nicho de mercado. Então, se o nosso assunto hoje é falar de quesitos, como formular quesitos assertivos estratégicos. Essa é a questão de hoje, quesitos estratégicos. Por quê? Quando que nós formulamos esses quesitos? Basicamente, quando você é indicado como assistente técnico de um processo, tá? Se você está me acompanhando aqui, me manda um ok. O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Me manda um ok para eu saber que você tá comigo, tá? Me manda um ok aqui para eu saber que você tá me ouvindo bem aqui nessa nossa live sobre perícia, sobre estratégias de perícia. E hoje sobre formulação de quesitos. Tá, então vamos lá. Então, quando que se formula quesitos? Quando você é indicado para ser um assistente técnico. Então, você é indicado para ser um assistente técnico de um processo. Quais são as etapas? Cada parte pode indicar o seu perito, pode indicar o seu assistente técnico. Então, nesse momento, abre o prazo. Quem é o assistente técnico e você já formula os quesitos para que o perito judicial responda. Então, esse é o momento de formulação de quesitos. Agora, quesitos não são simples perguntas que você vai fazer de forma aleatória para que o perito do juízo responda. E você tem que fazer sempre a seguinte questão. Para quem que eu vou formular os quesitos? Olha só, você tem que ter esse pensamento. Via de regra, os quesitos são formulados, são desenvolvidos para que o perito judicial responda. Perfeito? Então, olha só. É uma mudança de conceito e paradigma. Quero que vocês acompanhem. Ó, tem algumas pessoas. Marcelo, seja bem-vindo aí. Boa noite. Marcelo, grande perito aí. O que acontece? O quesito é uma mudança de paradigma. Você não faz quesito para o perito judicial. Você faz quesito para que o juiz leia. Porque o juiz vai ler a pergunta e a resposta. Principalmente ele vai ler a resposta decorrente de uma pergunta. E quem que respondeu foi o perito da confiança dele, o perito judicial. Então, se você fizer perguntas estratégicas e adequadas, o perito vai responder e o juiz vai ler a pergunta estratégica. Então, você tem que fazer perguntas pensando no juiz, tá? E lembrando, a gente já discutiu isso em outras lives, outras pessoas que eu conversei no direct. Se você atua como perito judicial,
e vai atuar como assistente técnico em outras áreas ou extrajudicial, a sua cabeça, a sua mentalidade, ela muda. O perito judicial, ele atua de forma imparcial. Ele é um perito da confiança do juiz. Então, ele é um perito imparcial. Então, tanto faz você falar que A ou B é culpado, é imparcial. Agora, quando você é contratado para atuar como assistente técnico, você é o perito de uma das partes. Você vai defender uma das linhas do processo. Esse é o conceito. Você, em tese, é parcial nesse caso, tá? E aí, nesse momento, você não vai fabricar um laudo, você não vai fabricar uma defesa. Você vai se utilizar do seu conhecimento técnico, para desenvolver um trabalho pericial que seja alinhado com a defesa do seu cliente ou uma busca por ressarcimento alinhado com a linha jurídica do seu cliente. Então essa que é a grande mudança entre você sair de uma perícia judicial, que você é imparcial, a você trabalhar como perito assistente técnico, que você começa a ser parcial. Então não adianta você ser contratado como assistente técnico, você ser meio que cabeça dura. Não, você é errado. Se ele é errado, para que ele vai te contratar? Então você vai ter que usar seus elementos técnicos para saber até onde você consegue ajudá-lo na perícia. Então é estratégica. E os quesitos, começa com os quesitos. Não são simples perguntas. É isso que você tem que pensar. Quando você formula um quesito, você está pensando no juiz e não no perito judicial. Tá? O juiz é a linha final. O perito judicial está no meio do caminho. Usa esse conceito. Agora, e pensando nesse conceito que é o juiz que vai fazer essa análise, qual resposta a um quesito tem mais valor? A sua ou a do perito judicial? Perito judicial. O perito judicial tem muito mais valor. Por quê? Ele é o perito da confiança do juiz. Então ele tem mais valor. Ele tem fé pública. Ele é imparcial. Então não adianta você falar que o carro é verde. O perito judicial falando que o carro é verde. Então esse que é a grande sacada. Então quando você formula um quesito, pensando que esse par, né, de pergunta e resposta vai auxiliar o seu cliente perante o juiz. Essa que é a grande sacada. Quando você formula um quesito, você tem que saber a resposta. Você não pode trabalhar no risco de você perguntar sem saber a resposta, e sem saber a resposta pode vir uma resposta favorável ou contra. Uma resposta contra é literalmente o tiro no pé. Talvez você não precisaria fazer pergunta relacionada a esse quesito. Faz sentido isso? O que vocês acham? Faz sentido? Comenta aqui. Aproveita, você está aqui na live, vai ficar gravada, muitas pessoas assistem em outros horários, e compartilha com alguém que você acha que tem que ouvir sobre quesitos, que está com dificuldade de elaboração de quesitos. Tá? E aperta o coraçãozinho aí, que ele começa a subir coraçãozinho, que isso engaja muito mais esses nossos vídeos aí na rede social. Então, vamos lá. Agora, se você entende o seguinte, poxa, esse quesito, poxa, a resposta pode vir de forma indevida. Então eu não vou perguntar. Para que você vai perguntar se corre o risco de... né? Qual que é o problema? Agora, pensando na parte de quesitos, você tem que entender que os quesitos são estratégicos, tá? Até quem respondeu que não faz sentido, põe sua versão que a gente discute, né? Discute, quero entender seu ponto de vista. Quero entender seu ponto de vista.
para que você vá acompanhando a linha de raciocínio, né, do início até o final. Então, quando você é contratado para ser um assistente técnico, você é o perito de confiança do seu cliente. Você, aos olhos do juiz, você já não é imparcial, você está defendendo o interesse do seu cliente, você foi pago por ele, né? E aí que é o problema. Você tem que ajudar seu cliente até onde o limite da ética, da sua parte profissional permite. Não adianta ele tá totalmente errado e você falar, e agora, né? Então, primeira coisa, o quesito tem que auxiliar seu cliente. Segundo ponto, você tem linhas de trabalho. Por exemplo, muitas vezes você tem o perito, ele tá... porque você tem algumas etapas de formulação de quesitos. Por exemplo, você tem... quando o assistente técnico é indicado, então você já formula os quesitos. Aí o perito judicial desenvolve o trabalho e emite o laudo. Na hora que você vai se manifestar, você pode se manifestar e ainda elaborar alguns quesitos complementares que, de repente, são necessários que sejam respondidos para que colabore com a linha de raciocínio. Então você pode formular. Então muitas vezes você tem vários tipos de peritos judiciais. Você tem aquele que conhece mesmo do assunto, você tem aquele que não conhece do assunto, então ele vai fazer besteira. Agora, quando a besteira é favorável para o seu cliente, que bom, né? Agora, e se a besteira for contra seu cliente? E se o perito fizer um trabalho que tecnicamente não está certo? Tecnicamente não está certo esse trabalho. Então isso que é importante. O perito judicial, não é porque ele foi nomeado pelo juízo que ele é um especialista nesse tema da perícia, nesse assunto. Então, muitas vezes, você não sabe isso, você só descobre talvez no dia de uma perícia da diligência e você descobre muitas vezes no dia quando ele emite o laudo. Você fala, o que ele falou tecnicamente não existe. Esse perito apresentou informações que não são relevantes para o processo. E aí, nesse quesito que você vai elaborar, porque você vai se manifestar, você vai fazer um parecer divergente, discordando dessa perícia, você não concorda, tecnicamente ele está errado. Então você já aproveita e formula quesitos que tem como dois objetivos: mostrar que o laudo está errado. E quando o laudo está errado, olha, é muito difícil o perito falar, poxa, fiz besteira, errei o laudo, vou fazer outro. Se ele falou que tem que ir para a direita, você acha que ele vai falar que vai para a esquerda depois? Errei? Muito raro isso, é difícil. Então, se ele não vai se retratar, se ele não vai falar que errou, se ele não vai fazer a versão correta, o seu objetivo é desqualificar esse perito, para que o juiz entenda que ele não tem qualificação, o juiz entenda que tem que tirar esse perito e colocar... nomear um outro perito. Então, muitas vezes, o quesito ele serve para desqualificar o perito. Eu vou te dar alguns exemplos que já você percebe que o perito tecnicamente não conhece o assunto. Eu já peguei casos em que o engenheiro era civil fazendo uma perícia no motor de um carro, né? Então, desqualificou completamente. Então, ou seja... então o quesito também pode desqualificar o perito com o objetivo de o juiz destituir esse perito e nomear um outro perito que realmente entenda do assunto. Então olha só qual o tamanho do poder que o quesito tem. Por isso que nós entendemos que eles são estratégicos. O assistente técnico ele não tem que ser só técnico, ele tem que ser estratégico. Ele tem que entender um pouco de todos os trâmites processuais. Porque com essas ferramentas, e você entender os trâmites processuais, você entender de estratégia e mais o seu conhecimento técnico como perito, certamente você vai auxiliar e muito o advogado do seu cliente. Você realmente vai ser um mega assistente do advogado do seu cliente.
E claro, o grande objetivo é que seu cliente ganhe esse processo. Então, o quesito, ele tem que ajudar seu cliente, porque senão você vai dar um tiro no pé. Você vai perguntar uma coisa que não deve aparecer no processo, o perito vai responder e vai descobrir que seu cliente está errado, muitas vezes. Nesse ponto, né, de repente ele está errado. Então, ou seja, é o tiro no pé. Então, o quesito tem que ajudar seu cliente. Pode desqualificar o perito, né? É um segundo ponto. E outra situação, porque, claro, que o objetivo máximo de um processo, com o seu trabalho de assistente técnico, é você fazer com que seu cliente ganhe o processo. Esse é o objetivo máximo. Só que, de repente, seu cliente está sendo acusado injustamente por alguma situação. Está sendo acusado injustamente, o seu cliente. Então, ele está se defendendo. Então, muitas vezes, o auge da sua atuação, muitas vezes você não tem elementos consistentes para provar que seu cliente é inocente, totalmente inocente. Não tem. Só que, pensando de forma estratégica e utilizando-se dos quesitos, você consegue comprovar muitas das vezes que existe uma dúvida. O que é a dúvida? A dúvida, muitas vezes, é a ausência de elemento probatório. Eu não tenho provas suficientes para falar que ele está certo, ou eu não tenho provas suficientes para falar que ele está errado. E esse que é o ponto da parte de quesitos estratégicos. Você, muitas vezes, vai fazer perguntas estratégicas para o perito judicial, e essa pergunta é a tal pergunta capciosa. Ele não vai conseguir responder. E aí vem a segunda pergunta. Olha, se o nobre expert não conseguiu responder essa pergunta aqui de cima, nós não conseguimos avançar com a conclusão do caso. O caso é inconclusivo. Então, muitas vezes o sucesso do processo você leva para dúvida, porque você não tem elementos consistentes para provar que seu cliente está certo. Não tem prova, não tem materialidade suficiente para provar que seu cliente está certo. E se isso acontece, qual que é o problema? E seu cliente está sendo acusado, né? Eu não vou entrar no mérito de áreas de perícia, porque o nosso bate-papo, essas nossas lives, é estratégia, é a parte de prospecção de clientes para qualquer área de perícia. Então, qual que é a sacada? Se seu cliente está sendo acusado, com os quesitos estratégicos, você leva a perícia judicial para uma dúvida. Por quê? Podem existir 2 ou 3 hipóteses para a ocorrência de tal fato. Se o perito judicial, se as provas do processo não tinham elementos para comprovar a responsabilidade do seu cliente, ele nomeou o perito, que é de repente, necessita-se de uma prova técnica. O seu perito não conseguiu provar, aliás, se você fizer perguntas e ele não conseguir responder, e essa resposta vai deixar deficiente algumas possibilidades, existem 3, 4 hipóteses. Se eu não sei efetivamente o que aconteceu, eu levei o processo para dúvida. Tem algum advogado aqui assistindo? In dúbio pro réu, né? Na dúvida, eu não condeno o réu. In dúbio pro réu. Então, essa que é a sacada. Então, muitas vezes, o sucesso da ação não é provar que ele está totalmente... Está certo? O auge do processo, muitas vezes, é levar para dúvida. Levar para dúvida, acabou o processo. Então, isso é muito importante de você atuar com estratégia. Faz sentido isso? Escreve aqui. Isso que eu comentei. Tem lógica isso que eu estou falando? Pensando de forma estratégica? Quero ver se vocês estão aí, vocês não estão dormindo. Quando vocês estão escrevendo, eu vou tomar uma aguinha. Então, o que acontece? Eu vou dar alguns exemplos, né? Não sei se você está aqui a primeira vez, você não me conhece, meu nome é Márcio Montesani. Eu tenho uma empresa de perícia chamada Núcleo de Perícias, né? Já estamos no mercado há quase 22 anos
e já estamos aí beirando quase 16 mil laudos técnicos, tá? Então, realmente a gente já lidou com muitas demandas. Mas eu vou te falar algumas especialidades minhas, que é acidente de trânsito, é grafotécnica, é perícia veicular, incêndio. Então tem algumas demandas que eu lido. E teve um caso uma vez que o meu cliente queria processar, acho que a GM. Ele comprou um carro, com 3, 4 meses, a porta começou a enferrujar. E o detalhe da porta, em princípio, é muito simples, né? Ele foi na concessionária, a concessionária, ok, eu lixo, pinto e te devolvo o carro. Aí ele, como assim? Eu comprei um carro novo, ele não pode estar enferrujando. Ué, você lixa minha porta, pinta. Daqui a pouco a outra porta começa a enferrujar, você pinta. O capô, você pinta. O teto, você pinta. Com 3 meses, o carro está começando a enferrujar. Não teve acordo. Entrou com processo, teve perícia judicial e eu era o assistente técnico do dono do carro. O carro, né, nesse processo contra a GM. E quando eu falo para vocês, porque olha só como esse processo é um processo de risco. Ele cria um carro novo, ele quer devolver esse carro e quer um carro novo. Ponto. Ele não quer que arrume a porta dele. Porque se arrumar a porta, pode surgir outras demandas. Então ele não quer que arrume a porta. E eu, como assistente técnico, e é isso que eu quero que você entenda, ele tem um advogado, você é o assistente técnico. Você quer cobrar um pouco mais? Você é um assistente técnico estratégico. Então você vai cobrar mais por isso. Eu disse o seguinte: comprovar que o carro tem um vício oculto, ok, está enferrujado, é fácil. Eu não posso correr o risco do juiz condenar a GM a pintar a porta. Então, quer dizer, ele gastou com o advogado, gastou com o perito para pintar a porta, que é uma coisa que a GM já queria fazer. Ele não queria isso, ele queria um carro novo. Então, o risco, esse processo gera ganho, mas eu não queria que ganhasse nesse primeiro nível, que era a recuperação de porta. Eu queria a troca do carro para o meu cliente. Então, isso que é a sacada estratégica. Quais foram os meus quesitos? A porta está oxidada? Sim, o perito respondeu que estava. Ok. Quanto tempo apareceu essa oxidação considerando a data de compra? 90 dias. Ok. Essa pintura tem que durar mais? Sim, a garantia são, se não estou enganado, 5 anos. Ah, legal. Ok, processo ganho. Mas o ganho para trocar a porta e pintar não era o sucesso do processo. Eu queria trocar o carro. Aí vem a pergunta estratégica. Nobre expert, queira me informar, você entende de carro? Você tem especialidade? Aí ele pôs o currículo dele. Sou engenheiro mecânico, especialista em automóveis. Então, o que eu quis validar? Né? Porque se o juiz nomeou ele seria um especialista. Então, eu quis validar no quesito a especialidade dele. Então, em resumo, você é o cara? Ele respondeu que ele era o cara. Tá bom, então você é o cara. Aí veio o outro quesito. Nobre perito, nobre expert. Com base nessa sua especialidade que você falou no quesito anterior, você entende que esse carro pode ter outros pontos de oxidação? Aí que eu já estava imaginando? Você tem que saber da resposta. Lembra que eu te falei? Ele pode falar assim: não, é uma oxidação localizada só nessa porta. Ele podia responder isso. Então, troca a porta, tá ok. E foi o que ele respondeu. Qual foi o outro quesito? Porque eu já pensei na resposta. O último quesito. Se a sua resposta no quesito anterior foi que a oxidação é localizada só na porta, queira fazer um termo junto ao seu laudo que você se responsabiliza que esse carro não vai ter nenhum ponto de oxidação no período de garantia, porque você é um especialista na matéria, então esse carro não vai oxidar mais, é só porta. Faça um termo usando o seu CREA, que isso nunca vai acontecer nos 5 anos. Será que ele fez? O que ele fez? Não tenho como fazer um termo me responsabilizando no período de 5 anos, não sei como foi fabricado. Aí, era isso que eu estava esperando, porque na minha manifestação eu falei,
Nem o especialista do juízo se compromete em afirmar que esse carro não vai oxidar nos próximos 5 anos, que é a garantia. Nem o expert do juízo. O consumidor, ele é leigo no assunto. Então, se nem o perito do juízo pode dar essa garantia que não vai enferrujar, e o veículo já demonstrou que tem um vício oculto, tem um problema de oxidação nas proteções de pintura, né? Acabou. Então, Afonso, quesito prejudicado, esse é o ponto. Ele vai responder prejudicado porque ele não vai assinar esse termo. E é isso que eu quero. Isso que eu quero. Porque ao passo que ele não vai se comprometer, que ele não vai se comprometer, nenhum perito vai se comprometer, eu quero mostrar para o juízo que nem o expert da justiça consegue garantir que meu cliente não vai ter o carro enferrujado nos últimos 5 anos. O que aconteceu? Na minha manifestação eu informei isso, que nem o expert, então ninguém garantiria que daqui 3 meses, 6 meses, 8 meses ia enferrujar outras partes do carro. Finalização, carro novo para o cliente. Estratégia. Então, o quesito prejudicado, beleza, você pode responder. E muitas vezes é assim que se responde. Só que eu estou esperando que vai ser respondido prejudicado, porque é isso que eu quero. Que você, expert, não vai se comprometer. Se você não se compromete, se você não tem capacidade técnica para se comprometer, meu cliente também não tem. Então, são partes estratégicas. E é isso que garante hoje 90% dos casos nós ganhamos. 90%. Não é porque somos melhores ou piores, mas nós estudamos e trabalhamos na estratégia. Então, se existe uma perícia judicial, entendemos que ele é o expert do assunto. Tá? É o expert do assunto. Teve um outro caso, era uma perícia multidisciplinar que envolvia uma parte ambiental e uma parte médica. Era uma perícia relacionada à insalubridade de uma empresa. Então a pessoa falou que estava com problema pulmonar, porque, né, a área que ela trabalhava, né, gerava gases e, sei lá, tinha um problema pulmonar. E quando você avaliava desculpa, os termos médicos, né, eu não sou médico, eu vou falar o que eu me lembro. Um raio-x, né, do pulmão, tudo preto, né, tudo preto. Então, tecnicamente, na linguagem médica, o pulmão estava comprometido. Realmente. E aí, começa a estabelecer o nexo de causalidade. Ele trabalha numa área problemática? Era problemática. Tudo bem que ele usava EPI e tudo, mas era uma área problemática. Ele tinha problema no pulmão? Tinha problema no pulmão. Só que assim, existia, claro, a sacanagem dele que ele não trabalhava efetivamente nessas áreas mais insalubres. Ele passava por lá na hora que ele ia para o escritório trabalhar. Ele não era aquele profissional que estava direto lá no equipamento, na fundição, não me lembro exatamente. Ele não trabalhava as 8 horas por dia, não. Ele só passava para ir trabalhar, para almoçar e para ir embora, né? De passagem. Então não é possível que o pulmão dele está comprometido e outros funcionários que ficam lá 8 horas não acontecia isso. Né? E aí a gente fez um estudo dessa pessoa e aonde que ele morava. Isso é muito antigo esse processo, mas ele morava em Cubatão. E para quem lembra, né, não sei quem é de São Paulo, Cubatão, há muitos anos atrás, chegou a ser a cidade mais poluída do mundo, quase. Ele morava lá há 30 anos nessa cidade. E aí tinha grande índice de pessoas com problemas pulmonares por morar em Cubatão. Entendeu? Então a gente percebeu e conseguiu ver que ele tinha problemas, essa pessoa, por morar em Cubatão. Não era o problema da empresa que ele trabalhava, não era. Ele queria só levar vantagem. Ele se aproveitou de estar passando por uma área mais insalubre e queria receber uma conta, porque ele foi mandado embora da empresa, por outras razões. E aí a gente fez, né, auxiliou o médico em perguntas estratégicas e a pergunta foi essa: o pulmão dele está comprometido? Está com problema? Resposta positiva. Ah, ok. Cubatão é uma cidade que tem alto índice de pessoas com problema no pulmão? Sim. Ele mora nessa cidade? Sim. Há quanto tempo? 30 anos. Ah, ok. Existe a possibilidade do pulmão dele ter um grau de comprometimento em função de Cubatão? Sim. Ok.
Perito, médico, faz o favor para mim. Pega esse mapa aqui, esse raio-x, e fala qual percentual é de Cubatão e qual percentual é da fábrica. Como que ele vai olhar uma mancha preta e falar, ó, até aqui é de Cubatão e aqui é da fábrica? Não tem como fazer isso. Então, existe a possibilidade, e grande possibilidade, até pela ciência, de que o fato dele morar em Cubatão gerou esse problema no pulmão dele, não tinha nada a ver com a empresa. E claro, depois nós entramos no aspecto que ele só passava pelo local, não tinha como ter esse grau de comprometimento. Mas a gente levou uma discussão de que nem o perito conseguiria falar, não, pode ser da onde ele mora. Levou para uma grande dúvida. Então isso que eu falo, muitas vezes sucesso, dúvida. Faz sentido isso para vocês? Muitas vezes, quem é perito judicial fica meio espantado com isso que eu estou falando. Mas o perito judicial ele é imparcial, é fácil fazer trabalho imparcial. Tanto faz. Agora, quando você defende uma parte, você tem que ser estratégico. Claro, eu não estou falando que você tem que fabricar seu laudo, falar que 2 mais 2 é 5. Não, você usa seu conhecimento técnico e auxilia na estratégia do processo. Faz sentido isso para vocês? Então, esse que é o grande detalhe. Esse que é o grande ponto que você pode atuar como assistente técnico, né? É isso aí, você acaba... porque assim, muitas vezes a gente fica restrito a informações dos autos, do processo. Claro, o que vale é o que está no processo. Porém, não custa você fazer uma pesquisa da pessoa, dos envolvidos. Não custa. Você pode achar elementos aí muito interessantes que não está fazendo parte aí do processo. Tá? Então isso são elementos que vão auxiliar muito, porque você já começa a traçar uma fotografia da pessoa e é nesse ponto muitas vezes que está a parte frágil. Então esse que é o grande detalhe da parte estratégica de um quesito. Então não é só formular quesito por formular. Não é. Esse que é o grande ponto, porque se você não formula, acabou. Entendeu? Então, e é isso que a gente se depara no dia a dia. São peritos judiciais meia boca. Não tem capacidade técnica para responder o negócio. Não tem. E por isso que o assistente técnico, bem preparado, ele destitui muito perito, como eu já fiz muito. Porque se você entende que você quer usar o rótulo perito, você tem que estudar o assunto e debater tecnicamente. Então, essa aqui... E pensar de forma estratégica, porque pensando de forma estratégica, você está realmente sendo o assistente do advogado do seu cliente. E você sendo o assistente que realmente entende um pouco de processo, os trâmites processuais, entende de estratégia e principalmente da sua parte técnica, ele não vai querer outro assistente. Você já ganhou o seu advogado. Se você ganhou esse advogado, porque talvez o seu cliente, como eu já falei em outras lives, ele pode ter uma demanda única. Ele te contratou e nunca mais vai ter um problema desse tipo. O advogado não. Ele tem trabalhos recorrentes. Então, esse é um caso. Ele pode ter outro cliente com demandas na sua área de conhecimento. Faz sentido isso? E é esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto de você pensar de forma estratégica. De forma estratégica, você consegue aumentar o valor do ticket médio do que você cobra. E você ganha mais por isso. Não, claro, é isso aí. Você não pode, claro, você não vai fugir do escopo da perícia, jamais. Porém, você direciona o holofote. Você direciona o holofote para o quesito, na verdade, você direciona o holofote para onde você quer focar as perguntas. E quando você direciona o holofote para vários quesitos para aquela linha, muitas vezes ele deixa de olhar outro lado. Acontece muito, ele não olha o outro lado. E o outro lado, de repente, você tem fragilidades. Então você não foge do escopo. Você só muda o holofote do que te interessa. Então esse que é o ponto.
O assistente técnico não é imparcial. Eu vou ser o sincerão. Meu cliente fez besteira mesmo. Não é assim. Não justifica te contratar. É outro tipo de cabeça. Se você achar que não se adapta, não vai atuar como assistente técnico. Fica na perícia judicial. Fica na perícia. É outra pegada. Só que paga 2, 3 vezes mais. Você não recebe 6 meses depois. Você recebe na hora o valor. 1 mês, em 3 vezes. Então, se o seu objetivo é gerar negócio em perícias, tem que aprender a estratégia. Você quer atuar do outro lado, sem ser judicial? É assim que funciona. É assim que funciona. E claro, como pilar, você não vai transgredir a sua ética pessoal e profissional, jamais. Você não vai fabricar um laudo, né? Você não vai fabricar um laudo. Você vai utilizar o seu conhecimento técnico para isso, tá? O seu conhecimento técnico. Então, esse que é o grande ponto de se trabalhar. Toda a parte estratégica. E cada um na sua área. Cada um sabe o que vai pegar na parte grafotécnica, na parte mecânica, na parte de engenharia civil, na parte médica, na parte odontológica, na parte contábil. Cada área tem sua característica. E muitas vezes você se depara com um profissional na perícia judicial que talvez não tenha experiência ou não tem conhecimento suficiente para encarar essa demanda. E é aí que você pega. Ou você faz ele seguir a sua linha de raciocínio, você forma a convicção dele, pode acontecer. Ou, se ele fizer besteira, você tenta destituir, porque o trabalho dele tecnicamente não faz sentido. Então, quando você realmente tem propriedade para falar do assunto, o debate é técnico. Só que você vai usar a parte técnica de forma estratégica. Tá? Então, essa que é a grande característica disso. Né? Essa que é a grande característica. Né? Eu atuo como perito judicial também. Isso aí eu atuo em diversas varas aqui de São Paulo, de Minas. A gente atua também. Para mim, perícia judicial é um dos negócios de perícia que eu tenho. Assistente técnico é um dos negócios. Curso é um dos negócios. Porque se você se torna um especialista, ele te possibilita várias frentes de atuação. Seja na perícia judicial, extrajudicial, você ser um consultor em função da sua especialidade, é curso, é palestra. Ele te abre um leque de opções. Então, esse meu canal do Instagram, eu não vou falar de uma área específica, eu vou falar do negócio perícia, como que você pode abrir o seu leque de faturamento. Interessa aí para vocês? Manda um sim aí que me deixa mais empolgado aí para a próxima live de sexta-feira, que vai ser muito legal. Então assim, se você está começando a acompanhar essas lives, entra aqui no meu Instagram, olha as últimas lives. Eu tenho certeza que alguma live vai te dar uma dica interessante para o seu negócio de perícia. Tem pessoas aqui assistindo que já assistiram essas lives, estão aplicando muitas coisas, né? Quem já aplicou algum conceito de alguma live aqui que eu falei? Quem que já aplicou, né? Então, é negócio de perícia, né? É negócio. Então aqui, ó, várias pessoas, tem pessoas aqui nessa live que estão participando do nosso grupo de mentoria, que aí eu tô trabalhos em grupo, depois é um trabalho individual, em que eu vou pegar na mão e explicar como que faz um laudo, uma proposta, como que garante uma aprovação de a proposta. Na mentoria da semana passada, a gente falou sobre a parte de prospecção. Então, ou seja, é como que nós, do Núcleo de Perícias, desenvolvemos nosso trabalho. Como nós fazemos. Tá? Hoje eu tenho uma equipe somos em 12 engenheiros, só para fazer perícia. Então é perícia da Cupal. Então, ou seja, realmente criamos uma... Só que para ter muita perícia, você precisa saber prospectar, você precisa saber vender, saber cobrar para garantir uma estrutura cada vez maior. Se sua empresa é você, então você desde já, não adianta só fazer cursinho técnico. Eu vou me especializar, fazer 20 cursos de grafotécnico.
Ok, faça os 20, mas aprenda a vender. Aprenda marketing, aprenda a divulgar. Não adianta, como eu já falei, muitos aqui já me conhecem, não adianta ter muito diplominha na sua parede. Não vai te trazer serviço e vai te trazer só frustração. Tenho certeza que alguns de vocês falam, poxa, eu já gastei tanto, eu entendo do assunto, eu sou especializado, mas não vem trabalho. Quando eu sou nomeado à justiça gratuita, estudei tanto para receber R$400, 250, 280. E aí? Vem a frustração. E aí que você tem que entender o jogo. Não adianta se frustrar. O jogo é esse. São negócios. Tem negócio que vai te pagar pouquinho, justiça gratuita. Tem negócio que vão te pagar um pouquinho mais, honorários. Ou tem negócio que vão te pagar muito mais, é o assistente técnico, extrajudicial. São linhas de negócio. Então você não pode ficar refém a um único segmento de negócio. Entendeu? Não pode ser refém. Você vai abrindo seu leque. Ah, perito judicial, ok, mas eu posso atuar do outro lado da cadeira também e ganhar dinheiro com isso. Só que para fazer isso, esse monte de diplominha que você tem na parede, o mercado precisa saber que você é bom, você é capacitado. Como que você faz isso? Você tem que aprender a vender, se divulgar, marketing, internet. Assiste as últimas lives, para quem não tá novo aqui nessa live, mas assiste. Vou ter certeza que a sua mente, como eu digo, vai destravar sua mente. Vai te dar alguns insights que você, legal. Esses insights vão me garantir, porque pensa o seguinte, principalmente quem atua na perícia judicial, nós peritos judiciais, nós somos passivos. Você fica sentadinho aqui esperando uma nomeação, torcendo lá para o juiz te nomear. E o que eu estou te propondo é você sair da passividade e para a atividade. Prospectar, bater na porta. Aonde que eu acho esse cliente que vai te contratar? Assiste só essas lives aqui que eu tenho certeza já vai te dar sacadas que você amanhã, essa semana, pega o final de semana, maratona aí, cada live tem meia hora, essa aqui tá passando um pouco mais, mas cada live é meia hora, 30 minutos, 35. Mas eu dou algumas sacadas que dá para você já começar a experimentar e buscar o seu cliente ideal. Achar esse cliente, essa pessoa certa e falar, cara, vamos marcar uma reunião, deixa eu te falar o que eu faço. Quando você precisar, você vai lembrar de mim. Tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Sexta-feira voltamos à live às 12 horas. Mas a gente está experimentando esse horário das 20. Muitas pessoas pedem para que a gente faça às 20 horas. Então, de repente, eu vou retomar lives às 20 horas também. Tá? E amanhã, eu não sei se é da especialidade de vocês, tá? Mas eu só vou comunicar. Amanhã a gente vai abrir uma nova turma para um curso de perito em acidentes de trânsito. Se algum de vocês tiver esse interesse em atuar como perito em acidentes, amanhã estamos abrindo uma nova turma, só que R$500 de desconto, mega desconto. Então, se você tiver interesse, na minha bio tem um link, lá vai ter um grupo de WhatsApp. Entra no grupo e lá vai ter, pergunta o que você quiser, eu ou minha equipe vai te responder e amanhã vai abrir o carrinho aí para esse curso. Só que é por tempo limitado, né, justamente com esse desconto de R$500. Então, se é uma área que você tem interesse em atuar, amanhã é a oportunidade. E para você que atua em outras áreas de perícia, toda semana, 3 vezes por semana, estamos batendo esse papo aqui. Uma dica, 35 minutos de coisa rápida. E se nessa dica que eu apresentei, você tiver alguma dificuldade, ou eu vou para a esquerda ou para a direita? Fácil, vai no meu direct, pergunta. Simples assim, sou eu que respondo. Eu vou lá e vou te responder, tranquilamente, não tem problema. Tá? Então, tem alguma dica? Mas eu sugiro, uma dica, acha a live que eu falo sobre LinkedIn. Quem não tem LinkedIn, cria uma conta. Mas assiste essa live que eu falo do LinkedIn, que eu tenho certeza, se você começar a prospectar por lá, daqui 30 dias, 60 dias, você vai me falar, já começou a pingar cliente novo aqui. Tá? Depois você me conta se isso funciona. E qualquer dúvida que você tenha, entra no meu direct, faça a pergunta que certamente eu vou estar pessoalmente te respondendo. Tá bom?
Ótima noite aí a todos e nos falamos.